nome de Jesus. Amém. Amém. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, lemos assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este homem envie a mim, este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra. Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se, e foi com indignação. Então se achegaram a ele os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que eu, teu servo, seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quanto assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado, daí para frente a gente para, vamos só até esse pedaço. Vai em paz, amém? Irmãos, essa é a história de um homem considerado muito importante ali na sua região. Era um oficial do exército, que já tinha ganhado várias vitórias na guerra pelo seu povo. Era um homem de confiança do seu senhor, que era o rei ali do seu país.
E ele tinha um problema muito sério, ele tinha uma coisa chamada lepra, que a nossa geração, graças a Deus, não convive muito de perto com esse problema. Alguns de vocês conhecem só pelas histórias da Bíblia, mas até poucos anos atrás, lepra era uma doença extremamente temida, meus irmãos. As pessoas tinham medo porque, primeiro, ela não tinha cura, e segundo, ela ia matando as pessoas aos poucos, de tal maneira que pedaços da pessoa iam caindo. Ela começava perdendo a sensibilidade de uma parte, e daqui a pouco, dependendo do estágio e evolução dessa doença, era como se você estivesse vendo um zumbi, de um filme de zumbi, na sua frente. Chegava um estágio em que a pessoa tinha que ser afastada da sociedade e colocado para morar em um tipo de abrigo ou uma vila própria para pessoas que tinham essa doença. Então era uma coisa extremamente grave, mas a gente percebe nessa história o amor de Deus por esse homem. A forma como Deus quis alcançar essa pessoa. E tudo começa por aí, meus irmãos. Deus querendo curar, purificar um homem que estava sofrendo. A gente percebe que Deus usa uma menina para falar ali com a esposa dele. E pensa numa coisa improvável. Talvez você, se fosse tirado da sua família, imagina você, Dudinha, sendo levada escrava para fazer trabalho forçado na casa de alguém, e você descobre que essa pessoa está morrendo de lepra. O sentimento da maioria de nós seria, bem feito, antes ele do que eu. Entretanto, essa menina foi usada por Deus. Presta atenção, Deus usou essa menina, Deus quis salvar aquele homem. E aquela menina disse, olha, se o meu Senhor conhecesse o profeta que tem lá na minha casa, lá em Samaria, ele seria curado. Aquele homem se encheu de fé, aquele homem se encheu de esperança, sabe por quê? Porque pela primeira vez ele entendeu que aquilo que o homem chama de impossível pode se tornar possível. Existe um Deus que é capaz de fazer qualquer coisa. E ele, cheio de fé no coração, meus irmãos, ele procura o rei da Síria. O rei da Síria faz uma carta de apresentação para que ele vá lá em Israel, outro país, e apresente aquela carta pedindo ajuda. O rei de Israel, quando recebe aquela grande comitiva e lê aquela carta, não entende nada. Ele pensa, pronto, esse cara está querendo arrumar um pretexto para começar uma guerra aqui. O próprio rei do povo de Deus não tinha fé. Rasgou as suas roupas em revolta. Mas olha só, meus irmãos, o que Deus faz para alcançar esse homem. O profeta fica sabendo. O homem de Deus fica sabendo dessa história e manda dizer, olha, rei, não precisa rasgar a roupa não, deixa ele vir. Ele vai saber que há profeta de Deus em Israel. E finalmente, meus irmãos, aquele homem está se aproximando do grande encontro. Ele vai finalmente ter o problema que estava levando ele para a morte, que estava acabando com a vida dele. Vai ser resolvido finalmente, e ele chega diante da casa do profeta. E sabe o que o profeta faz? Nem sai para atender ele. O profeta manda um menino de recado. Vai lá e fala para ele que ele tem que mergulhar ali 7 vezes no Jordão e ele vai ser curado. Irmãos, esse homem estava isso aqui, de receber uma bênção, um livramento de Deus, uma cura, uma purificação de algo impossível. E de repente o que toma lugar no coração dele não é simplesmente alegria, fé, porque está quase conseguindo. O texto diz para a gente que o que toma o coração desse homem é um sentimento chamado indignação. E esse homem quase volta para casa sem receber toda a obra que Deus tinha para fazer na vida dele. E meus irmãos, o sentimento dele e o que provocou esse sentimento é algo que acontece muitas vezes com você e comigo. Eu vou explicar para vocês esse mecanismo, mas eu preciso que você entenda uma coisa logo de cara para já ir mastigando. Esse homem estava cheio de fé no coração. Mas fé, sem se submeter aos processos de Deus, se transforma em frustração.
Eu vou repetir para você mastigar e engolir. Ele estava cheio de fé no coração. Mas fé, sem se submeter aos processos de Deus, se transforma em frustração. Ele ia voltar para casa, leproso, ia morrer infeliz, adorando aquele demônio que ele adorava lá, não ia conhecer a Deus, não ia ver toda a revelação de Deus. E mesmo Deus tendo feito todo esse trabalho para levá-lo até aquele lugar, até aquele momento da vida dele, ele estava correndo o risco de dar tudo errado. Por quê? Porque existia dentro do coração daquele homem, de Naamã, uma expectativa sobre a forma como Deus atua. Ele tinha um tipo de teologia dentro dele. Eu preciso explicar esse conceito para vocês com mais clareza. Há muitos anos atrás, quando eu estava estudando letras português, foi a minha primeira graduação, antes de me formar em teologia, eu fui professor de língua portuguesa, e eu me lembro que logo que eu estava começando os meus estudos em linguística, eu aprendi uma coisa sobre gramática, que gramática não era simplesmente aquele livro que a gente estudava, que existem vários tipos de gramática. Existe a gramática normativa. O que é a gramática normativa? É esse livro que fica falando as normas, de como você deve usar a língua portuguesa de uma forma mais correta que outra, e coisas desse tipo. Então, essa é a gramática normativa. Existe a gramática descritiva, que é o quê? É uma gramática que, ao invés de dizer as normas, descreve a língua como ela funciona na vida real, como as pessoas usam em cada região do Brasil. E existe uma coisa que se chama gramática interna, que você tem. A gramática interna é como você organiza as frases para você poder falar. Você fala, hoje eu vou à igreja. Você não fala, igreja, hoje vou, igual o mestre Yoda lá do Star Wars. Por que você fala isso? Existe um monte de regras funcionando na sua cabeça. As suas frases têm sujeito e têm predicado, mesmo que você não saiba qual é o sujeito, qual é o predicado. Mesmo assim, a sua cabeça funciona dessa forma, porque existe uma gramática por dentro de você. E por analogia, eu descobri que existe, meus irmãos, uma teologia por dentro de você. Tem um teólogo sentado em cada cadeira aqui nessa noite. Existe uma teologia interna em nós, que faz com que a gente acredite em Deus com determinadas formas, que acredite que Ele age de determinadas maneiras, e que as coisas relacionadas a Ele precisam acontecer de determinadas formas, e tudo que é diferente disso a gente rejeita. E eu descobri, meus irmãos, que até ateus que eu conversei, eles também tinham uma teologia interna. Eles falavam que Deus era desse jeito, e por isso eles não acreditavam nele. Dentro do ateu tinha uma teologia interna. E esse homem tinha uma teologia interna. A gente percebe que ele esperava que Deus agisse na vida dele de determinadas formas. Ele queria que o profeta viesse para fora e que ele se colocasse de pé, levantasse as mãos, colocasse sobre as partes doentes do seu corpo e ali começasse a curar. Mas eu preciso dizer uma coisa para você, meu teólogo, minha teóloga, que hoje você descobriu o que é. Deus é tão grande, tão infinito, que Ele age de formas que você nunca viu na sua vida e nunca vai nem entender. E o problema, meus irmãos, é quando essa teologia que a gente carrega dentro da gente começa a tentar impedir a gente de desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu tenho visto pessoas morrerem na praia na hora de receber o tratamento de Deus, e Deus traz a pessoa de longe para viver determinados processos. E quando chega na hora de viver o processo, o que ela faz? Ela fecha o coração, por quê? Porque ela não entende a forma como Deus age. Quer ver uma coisa muito familiar para você entender do que eu estou falando? Você já foi em outra igreja sem ser essa? Amém. Ontem mesmo tinha um grupo da nossa igreja, eu estava ministrando numa outra igreja aqui no bairro, várias igrejas misturadas ali. Irmãos, que experiência maravilhosa, sabe? A gente vê as pessoas pregando de um jeito diferente, ministrando de um jeito diferente, e Deus estava ali. A gente conhece a presença de Deus, e a gente via Deus agindo de uma maneira diferente do que a gente está acostumado, e é normal.
Mas enquanto eu estava ali, eu fiquei refletindo quantas vezes a gente perde oportunidades como essa, visitando outros ambientes onde Deus está agindo. E a gente fecha o coração, às vezes por bobagens. Vocês sabiam que tem gente que tem problema com apelo, por exemplo? O pastor faz o apelo no fim do culto. Eu sei que para a maioria de vocês isso é a coisa mais normal do mundo. De 200 anos para cá, quase todas as igrejas fazem essa forma da pessoa se destacar, dar um passo de fé e vir aqui para receber uma ministração, um abraço, uma oração. Existem pessoas que na sua teologia elas se fecharam para esse tipo do agir de Deus. E o pregador pode descrever a vida da pessoa de cima e embaixo e falar: vem aqui que a gente vai orar por você e Deus vai te livrar disso. E a pessoa fica lá com aquela cara de paisagem que você sabe como é. Mas é porque essa pessoa não tem necessidade. Ela não precisa que a sua lepra seja curada, não. É porque ela colocou dentro dela um bloqueio que não permite que ela se renda. Existem pessoas que têm problema com a dança. Às vezes a nossa teologia foi formada aí da nossa infância na igreja, de anos que a gente passou, em estilos diferentes, em épocas diferentes, e à medida que Deus foi restaurando as coisas, e a igreja foi sendo transformada, e modismos começam a entrar, sendo substituídos por modismos que tinham antigamente, porque o pessoal pensa que modismo é só de hoje, né? Tem igreja vivendo modismo de 30, 40 anos atrás. E não tem para onde correr, tem coisa que é moda e que o povo começa a fazer. E mesmo assim, Deus age ali no meio daquele negócio. Às vezes a pessoa tem problema com dança, porque a teologia dela não está alinhada com a Bíblia, que diz louvar o Senhor com dança. E se fecha, sabe, fecha o coração, por coisa tão pequena, por coisa tão simples. Irmãos, eu sou um homem de Deus, mas nessa noite, nessa história sobre a sua vida, se você é o Naamã, eu não vou fazer o papel exatamente do profeta, eu vou fazer o papel do servo do Naamã. Eu estou aqui para servir vocês, amém? Eu vou falar o que os servos dele falaram. Meu irmão, na boa, se Deus estivesse mandando fazer uma coisa difícil, estava pronto para ir para casa. Se o profeta tivesse dito: olha, você vai precisar agora pegar 50 vela preta, 47,5 vela verde, meio copo de sangue de uma virgem, 2 asas de moça, um iPhone 15, jogar tudo num caldeirão e dançar na lua cheia, você não ia fazer, criatura? É para curar você, para acertar a sua vida. E aí Deus vai lá e manda mergulhar 7 vezes num rio, pertinho dele, que já estava ali. Irmãos, às vezes é exatamente assim que acontece. Você pensa que você veio aqui porque você quis, porque sua mulher te encheu a paciência para vir. Porque o seu marido, porque o irmão da igreja mandou lá o videozinho do pastor falando: vai hoje, que hoje vai ser massa e tal. E você pensa que veio por isso, mas presta atenção, Deus trouxe você aqui como trouxe aquele homem. Deus foi movendo pessoas, usou aquela menininha, usou um rei que era ímpio até, para poder fazer com que você chegasse na sua vida num momento como esse, exatamente nesse momento. E aí o que você tem que fazer? Mergulha, meu filho! Não volta para casa do mesmo jeito. Eu gosto dessa figura do mergulho, preguei semana passada a respeito disso. E quando Deus me mostrou que era esse o texto que eu tinha pregar nessa noite, meus irmãos, eu comecei a rir, lá vem Deus de novo com esse negócio de mergulho, sabe? Aí a gente vai lá no congresso, na outra igreja, o nome do congresso era mergulho, imersão. Igualzinho o nosso retiro, imersão total, não tem? Toda vez que eles falavam imersão, a gente total. Existe. Eu ouvi, os irmãos estavam atrás de mim. Cadê a irmã Bruna? Né? Olha só, existe um simbolismo muito forte nessa questão do mergulho num rio. O texto diz que o rio iria lavar a lepra. E a gente vê em vários momentos da Bíblia essa figura do rio, inclusive na figura do batismo. Eu preguei na semana passada a respeito do rio de Deus, que por onde ele passa, tudo ele vai sarando, tudo ele vai curando. E aí, meus irmãos,
Esse rio está lá em Ezequiel 47, esse rio está lá no finalzinho do livro de Apocalipse, esse rio está no Evangelho de João, quando Jesus fala que aquele que crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse rio está figurado no ato do batismo, que a palavra batismo, no original no grego, significa mergulho. E as pessoas se mergulhavam, era em rio mesmo. João Batista mergulhava as pessoas, que era o batismo do arrependimento, no simbolismo de que o rio está lavando os pecados. É um simbolismo, é lógico. Algo que aponta para um significado profético. E todo aquele que crê em Jesus precisa ser mergulhado. Então o rio traz para a gente esse significado profético de que algo está sendo lavado, mas também, meus irmãos, de que você está sendo mergulhado em algo. E nós aprendemos aqui na semana passada, que quando nós descemos o rio de Deus, não é sobre o quanto você tem do rio, não é você que tem o rio, é o rio que te tem. Não é sobre o quanto você tem de Deus, é sobre o quanto Deus tem de você. Você pode estar enriquecido na sua mente aí, no seu homem interior, com uma porção de coisa que você chama de conhecimento de Deus, de informação, de um monte de coisa. Pode ter lido muitos livros sobre Deus, pode ter lido a Bíblia 17 vezes. Quantas vezes você já leu a Bíblia, pastor Zias? Toda. 24 vezes, pastor Zias já leu. Presta atenção, meu irmão, você que já leu 25. Não é sobre o quanto você tem de Deus, é sobre o quanto Ele tem de você. Essa passagem, mais uma vez, nós temos um homem que precisa descer o rio. E ele precisa descer o rio para quê? Para se render, meus irmãos. Não é só uma questão da água passar pelo corpo dele, lavar poeticamente, profeticamente, e algo acontecer. Tem a ver com um espírito dele que precisa ser rendido. Tem a ver com ele se entregar por completo. Quanto o rio tem dele? E é curioso aqui que a gente vê um retrato do que é o processo de Deus na nossa vida. Não é só mergulhar, tem que mergulhar 7 vezes. 7 na Bíblia tem um significado profético, todas as vezes. Você vê isso muito ricamente na literatura apocalíptica. O 7 tem a ver com algo que foi completo. Em 7 dias Deus criou o mundo, Ele completou a sua obra e descansou. É sempre um ciclo de algo que se completou. De 7 em 7 anos o povo de Israel tinha que parar de plantar, completou um ciclo. E dessa maneira, quando a gente vê ali, meus irmãos, que ele precisava mergulhar 7 vezes, está dizendo o seguinte: você precisa viver o processo até o final. O que Deus quer fazer na sua vida, não adianta você parar no primeiro mergulho, não adianta você parar no 6º mergulho. Eu fico imaginando a vida daquele homem que tinha fé, mas que tinha ficado indignado e resolveu dar o braço a torcer e mergulha, e cada vez que ele levanta, ele dá uma olhadinha. Imaginação minha, tá? Não está no texto, não. Tinha que mergulhar 7 para acontecer alguma coisa. E ele mergulha de novo, mergulha outra vez. Eu não acredito, 6 vezes eu estou aqui, só falta uma, é tudo ou nada, vou mergulhar. E de repente, só porque ele obedeceu por completo, ele recebeu por completo. Como ele se rendeu por completo, ele recebeu de Deus por completo. E as pessoas querem começar a se render a Deus e param no meio do caminho. E começam a ver que, eu estou perto, e de repente abandonam o processo. Irmãos, eu tenho visto pessoas que Deus trouxe de longe para essa igreja. Pessoas que estavam muitas vezes desacreditadas do Evangelho. Não queriam mais congregar. Pessoas que tinham caído naquela mentira do Satanás, que a pessoa pode ser igreja sozinha. E de repente vieram para cá e retomaram o processo de Deus nas suas vidas. E eu tenho visto Deus fazer milagre na vida delas. E você, seja essa pessoa também. Deus está trazendo você não simplesmente para essa igreja, mas para esse tempo na sua vida. E o que você precisa fazer é se render a Ele. Viva 100% o que Ele tem para você.
Irmãos, eu estou falando de uma maneira muito ampla, mas eu vou começar a ser mais específico. Tem gente agarrado com pecado ainda, meus irmãos. Ficar agarrado com pecado é coisa de novo convertido, ou de gente que nem se converteu ainda. Sabe, aquele pecado que a pessoa não quer largar. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, algo muda na vida da gente, que é o quê? A partir desse momento, a gente não aceita mais permanecer no pecado. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa que nunca mais vai errar na sua vida, pelo contrário. A gente continua cometendo erros, porque nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Mas tem um detalhe, a gente não permanece neles. E olha, você precisa aprender a se render e abrir mão daquilo que está agarrando a sua vida. Eu vou começar pelo mais simples de tudo, que é pecado na vida do crente. A gente está numa estação espiritual, onde Deus está avivando o povo dele, e nós vamos ver coisas, meus irmãos, extraordinárias. E à medida que a presença de Deus vai crescendo, e ela está crescendo, sabe? O risco para quem vive no pecado vai aumentando, porque chega uma hora que não dá mais e Deus diz basta. O mesmo fogo de Atos 2 é o mesmo fogo de Atos 5. O mesmo fogo que derrama poder sobre a igreja é aquele que mata Ananias e Safira. A presença de Deus num lugar, ela mata realmente aqueles que estão fingindo que servem a Deus. O problema não são aqueles que estão lá no mundo aprontando, que não creem. O problema são aqueles que sabem a verdade e permanecem no erro. Você está correndo perigo. Então, em nome de Jesus, não tem pecado que vale a pena. Você que está aí agarrado com adultério, com pornografia, com vida de mentira, com um monte de coisa, com trabalho desonesto, seja lá qual for. Primeira coisa, se renda, se renda. Você que está agarrado aí em religiosidade, sabe? A sua teologia interna, cheio de manias. Eu não gosto desse negócio de igreja aí que fica fazendo barulho, todo mundo uma barulheira, mimimi. Deus está agindo, se submeta. É tão simples, tão simples. Também não gosto disso, daquilo. Irmãos, tem gente que implica com a cor da parede. Olha o tamanho da meninice espiritual. Isso aqui tem a ver com a transmissão, tem a ver com a gente alcançar pessoas. Os fios ficarem escondidos, a sombra projetada atrás não ficar tão nítida no vídeo, coisas desse tipo. Mas tem gente que é tão pirralho na fé, que fecha o coração e não deixa que Deus complete o processo da sua vida, por conta de religiosidade. Teremos outro retiro esse ano ainda. E você que não foi, eu volto a dizer, Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Creia, está vindo gente de tudo quanto é lugar para isso. Não morra na praia. Irmãos, tem um pastor de uma igreja lá em Laranjeiras, que ele quer mandar 26 obreiros da igreja dele, eu não sei o que vai fazer, eu tenho que passar a minha igreja também. E tem vários pastores pedindo, foram 18 no último, não tem espaço. E às vezes, filhos na casa, sabe? Chegam e param no caminho, fazem igual a irmã Andressa fazia. Irmã Andressa, que a gente deu testemunho aqui, né? O marido dela esteve aqui há umas semanas para trás, dizendo que foram 12 anos tentando engravidar sem conseguir. E aí foi no retiro, e na terça-feira da semana seguinte engravidou. Sabe qual era a barreira dela para ir? Ela tinha medo das coisas que aconteciam. Eles viram a irmã dando testemunho aqui, né? Eu queria cair, que não sei o que e tal, essas coisas malucas que a gente vive de arrebatamento de espírito, sabe? Que muita gente não entende, só quem vive mesmo. Ela achava que o pastor saía combinando com os irmãos. E quem entrava em transe profético, o pastor chegava e falava assim, eu vou orar e você vai cair, tá bom? Vai lá. Que chegava e via eu falando, receba, seja cheio. Até que chegou a vez dela. Ela se rendeu, sem concordar, sem acreditar completamente, ela se rendeu. O que ela precisava receber de Deus, ela recebeu, mas primeiro ela se rendeu. Irmãos, na hora que eu botei a mão na cabeça dela, a gente dá risada disso até hoje, respeitosamente, eu rio com ela, me entenda.
Primeira vez que eu estendi as mãos para alguém e comecei a orar e essa pessoa caiu, a pessoa nem estava me vendo, estava de olho fechado e de costas para mim, meus irmãos. Não duvide do poder de Deus. Não se feche para o agir dele, porque você sempre viu agindo de maneira diferente. Não deixe que a sua teologia interna atrapalhe você de viver o processo de Deus, porque presta atenção, você pode ter muita coisa de Deus, não é sobre o quanto você tem, não é sobre o quanto você já viveu, é o quanto Ele tem de você, no dia de hoje, quanto Ele tem de você, o quão rendido você está. Se renda, é a palavra do Senhor para os nossos dias. Desça ao rio, mergulhe 7 vezes, ou seja, é completo. Porque você pode estar cheio de fé no seu coração, uma fé que não se submete aos processos que Deus quer que você passe na sua vida. Se torna frustração, indignação. Eu não quero que a sua fé morra, eu quero que Deus faça tudo o que Ele tem para fazer. Ele tem agido na sua vida, talvez você não consiga enxergar, mas Ele tem agido na sua vida lá de longe, há muito tempo. Porque é assim que Ele faz com a vida de todos nós. A grande questão é o que você vai precisar viver para finalmente se render a Ele. Como eu disse mais cedo, nessa noite, eu sou aqui como seu servo, como seu empregado, para dizer, na boa, meu irmão, não volta para casa assim não, se renda. Ministério de louvor, vem para cá. A gente vai ter um tempinho de oração e você vai poder conversar um pouco com o Senhor. E depois de alguns instantes, eu vou fazer um apelo, caso você queira que a gente ore pela sua vida. E se você entende, eu tenho algo na minha vida, que eu preciso do agir de Deus sendo liberado sobre mim, eu preciso de um milagre, em qual área que for. Se você entendeu pelo menos algo, uma área da sua vida que você precisa se render a Ele, eu quero que você venha aqui à frente, porque nós vamos orar pela sua vida. Eu não sei o quanto você precisa se render, eu não sei o que você precisa render. Antes dessa mensagem eu estava perguntando para Deus, o que falta para eu me render mais? Porque eu não aceito viver uma vida sem me render por completo. Então todo dia, meus irmãos, eu me rendo de novo, e de novo, e de novo. E eu pergunto para Deus o que está faltando para eu me render. E olha, se você achar uma coisa na sua vida, eu estou procurando a minha. Se Deus me falar agora, eu pulo aqui e aceito meu próprio apelo. Se você achar na sua vida uma coisa que você precisa se render, vem para cá, alguém vai abraçar você, nós vamos orar pela sua vida. E quem sabe não é hoje, meu irmão, minha irmã, que essa fé que você carrega no peito vai simplesmente se realizar em algo, em milagre na sua vida. Se coloca de pé e vamos passar um tempo em oração e adoração antes da gente começar esse momento do apelo. Feche seus olhos e comece a perguntar para Deus onde você precisa se render. Você tem sido cabeça dura como Naamã? Você tem sido um tipo de pessoa que fica indignado com certas coisas que vê, mesmo que aquilo esteja agindo na vida das pessoas? Tem coisa na sua vida que você precisa se render, mas você ainda não se rendeu. Talvez você já tenha aceitado Jesus como seu Senhor, mas nunca desceu as águas do batismo, porque é coração duro. Pergunta para Deus, deixa Ele falar com você. Esse primeiro momento é basicamente para você perguntar para Ele e Ele te responder.
você voltar. Esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Fala com eles, meu Deus, fala conosco. Libera tua opinião aqui, tua voz me faz permanecer. O rio, como um fogo líquido, queimando até você voltar. extrema devoção somente a ti, com mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema devoção somente a ti. O principal interessado em purificar a lepra de Naamã em todo o tempo era o Senhor. E quando Naamã é purificado, meus irmãos, ele conhece ao Senhor e a vida dele muda, e ele decide nunca mais adorar outro Deus senão o Senhor. Agora ele sabe que existe Deus em Israel. Ele quer purificar você, ele quer fazer sim milagres na sua vida, mas mais do que isso, ele quer se revelar a você. Cada vez que a gente se rende ao Senhor, cada vez que a gente obedece mais, rende um pouquinho mais, a gente desce mais o rio de Deus, a gente vive um pouco mais o processo que Ele tem pra gente. E meus irmãos, a gente conhece mais realmente do Senhor, Ele se revela. Você que tem algo a se render ao Senhor, pode vir, sai do seu lugar e venha. Deus mostrou algo que você precisa render a Ele, se entregar mais. Saia e venha, nós vamos orar por você. Se junte aqui com os irmãos. Mais amor por ti, mais fervor.
homem tinha obedecido ou não. Não era sobre a vida do profeta, era sobre a vida de Naamã. Agora é você com Deus, se renda a Ele. Não seja aquele que fecha o coração, mas seja aquele que se rende tudo, que mergulha 7 vezes. Se renda, se entregue. Essa é uma noite de purificação, mediante o seu reposicionamento, a posição que você tem diante do Senhor. Às vezes as pessoas querem se aproximar do Senhor numa luta muito grande para ser santo, e pensa: eu preciso primeiro resolver isso na minha vida. Eu preciso na minha vida parar de beber. Eu preciso na minha vida largar o cigarro. Eu preciso na minha vida terminar esse relacionamento, e aí eu vou conseguir servir ao Senhor. Mas presta atenção, não é na sua força, não é no seu esforço, é na sua rendição. Você vem a Ele e Ele vai te dar a força para vencer. É Ele que purifica a sua vida. É com Ele que todas as tranqueiras que estão na sua vida vão rio abaixo. Tudo aquilo que está agarrado na sua vida de ruim vai descer o rio e vai embora, desde que você se renda ao Senhor. Só se renda, deixa que Ele faça a obra, deixa que Ele purifique, que Ele purifique a sua vida. Levitas, código C,